na santa mensagem de Deus. A mensagem hoje está um pouquinho longa, né? Mas está muito abençoada, tá? Em nome de Jesus. Deus vai trazer um recado aqui para o nosso coração muito, 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 muito importante. É algo que a gente precisa entender. Porque a gente tem o falso entendimento, pensamento, né? De que a nossa vida com Deus, ela é algo simples e fácil, e não é. A gente tem muito aquele negócio assim, agora eu sou de Jesus, agora está tudo resolvido, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E não vai, irmão. Jesus disse assim, muitas serão as aflições dos justos. Eu esse dia atrás estava vendo um meme, comentei até hoje pela manhã. Entrevistaram um senhor, né, conversando com ele, falando, rapaz, agora você é crente? Ele falou, rapaz, agora eu escolhi esse negócio de ser crente aí, mas não é fácil não, hein? Rapaz, eu não sabia que ser crente era assim não. Eu não posso mais fazer nada na minha vida. Eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso sair, eu não posso falar alguma coisa, eu não posso, nada, eu não posso fazer nada. Esse negócio de ser crente aí é difícil. A vida do crente, ela não vai ser um mar de rosas. E a gente precisa entender isso. Que para ter a salvação, Deus vai requerer algo de nós. Na sexta-feira eu pregava aqui que na fé nem sempre é força. É mais o esforço do que força. Não adianta você ser forte que for e não ser esforçado para receber as bênçãos de Deus. Então, às vezes, na fé, mais vale você ser esforçado do que ser forte. E às vezes você está fraco e Deus te abençoa. Por quê? Porque você é determinado. Deus falou para Josué, levanta-te, ser forte, esforça-te, tem muito bom ânimo, porque você fará esse povo herdar a terra que jurou aos seus pais que lhes daria. E Josué estava triste, porque Moisés morreu. Mas ele se levantou, mesmo triste, e colocou o povo na terra prometida. Só que para a salvação não. A salvação ela já é o contrário. Se eu não preciso me sentir forte, eu preciso ser esforçado para receber as bênçãos de Deus, para a salvação eu preciso ser forte. Vou precisar fazer força pelo reino de Deus. E é isso que eu vou te mostrar hoje na palavra. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo de número 11 é o nosso ponto de partida. Mateus capítulo de número 11. Versículo 1, tá? Amém? Mateus capítulo 11, versículo 1. Está no telão também. Achou? Vamos lá? Olha o que diz. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo-lhe cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer as tubas a respeito de João, que dizes que foste ver no deserto?
Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? O homem ricamente vestido? E os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, para preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Nossa mensagem. E desde os dias de João Batista até agora, se fez violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Jesus está aqui falando, ensinando, mostrando que o reino de Deus, o reino dos céus, ele é tomado aqui, a força. Vai requerer de mim força. Força para quê? Para resistir à tentação, para resistir ao pecado, para resistir à nossa carne. Aqui em Mateus mesmo, não precisa abrir, no 26:41, diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí ele diz: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa natureza carnal, física, ela é fraca. E é aí que a gente vai precisar fazer força para resistir à tentação e até mesmo ao pecado. Quantas pessoas têm cedido até mesmo na hora da tentação? Você já ouviu alguém falar assim, eu caí no pecado? A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide, que não caia. A Bíblia está dizendo que eu tenho que vigiar, porque eu estou andando numa linha, que ela tem dois lados. E se eu não vigiar, eu vou acabar caindo. Eu vou andando nessa linha, se eu não vigiar, bum, de cara no chão. Então eu tenho que cuidar, eu tenho que vigiar, para não cair, eu tenho que fazer força. Eu estou à beira de um precipício, eu tenho que fazer força para me manter em cima dele, porque senão eu vou lá para baixo. O reino de Deus não é algo simples. Muitas das vezes eu vou contrariar as minhas vontades. Eu vou ter que fazer força para resistir às tentações. Hebreus capítulo 12, abre lá. Hebreus capítulo de número 12. Aqui você vai ver o quanto a gente precisa fazer força. Porque senão a gente acaba caindo no pecado. Afastados da presença de quem? De Deus. E se nós não vigiarmos, se nós não fizermos força, a gente acaba se perdendo. Só existe duas eternidades. Amém? Só existe dois lugares para passar a eternidade. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para onde? Fala aí, fala. Pastor, o inferno! É o inferno. Se eu não resistir, se eu não me mantive santo, se eu não fiz o que a palavra manda, eu morri, vou para onde? E resistir não é fácil, irmão. Eu vou falar, falei hoje de irmão, o pessoal deu risada. Já viu um gordinho fazendo dieta? Eu gosto de falar de gordo porque eu sou gordo, né? Gordo de dieta, né? Rapaz, se não vigiar, meu irmão. Eu lembro uma vez eu estava tomando um negócio, o pessoal virou uma febre no Brasil. Herbalife, lembra do Herbalife? Alguém ouviu falar aí do Herbalife?
Rapaz, aquele negócio era quase que uma porção mágica. Aí eu falei, vou tomar esse negócio, vou emagrecer. Comecei a tomar aquele negócio. Só comia alface e tomava aquele tal daquele shake. Rapaz, comecei a emagrecer. Emagrecer. Mas era uma fome, meu irmão. Era uma fome de comer um cavalo pela pata. Aí eu lembrava, não posso comer. Porque o mesmo produto que usava para emagrecer, também usava para engordar. Aí emagreci 10 quilos. Passei no McDonald's e engordei 20. Vou fazendo dieta, é uma luta. O cara tá lutando para emagrecer, uma luta. Daqui a pouco ele chega na casa da mãe e tem um monte de bolinho frito. Vai na casa de um, tem um bolo, tem um sanduíche, tem um negócio. Passa na frente daquela loja lá que tem um M bem grandão, um MC Donite. Ah, meu irmão, a pizza de gordo aquilo ali. A pizza, passa lá, tem o tal do BK, o Burger King. Rapaz, aquilo ali é para arrebentar a vida do gordo. Toda vez que passa na frente de uma loja desse é um sofrimento. E as tripas parecem dar um nó assim, ó. Rapaz, ele não estava com fome, mas ele passa na frente do MC Donite, passa na frente do BK, a fome vem. Se ele não vigiar, ele abandona a dieta, ele come um cavalo pela pata. É assim ou não é? E o reino de Deus? Também. Se eu não vigiar, eu vou atentar para a iniquidade que há no meu coração. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, de perverso. A Bíblia diz, se eu atender a iniquidade do meu coração, o nosso coração é enganoso. A nossa carne quer a facilidade, quer a mordomia, quer o pecado, quer os prazeres mundanos. Se eu não vigiar, eu vou acabar tentando para a iniquidade do meu coração, e aí, meu irmão, aonde vai ser a eternidade? Hebreus 12:1, olha o que diz. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, olha aí, ó, deixemos todas. O que a Bíblia está mandando a gente fazer, pessoal? Deixar. O teu irmão, a irmã de lá, tem que deixar. Fala para o irmão, tem que deixar, não. Tem que deixar. Tem que deixar. E deixar não é fácil, irmão. Largar, abrir mão de algo não é fácil. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não largar o pecado não é fácil. Eu lembro que quando eu me converti, quando eu vim para Jesus, né, eu era pé inchado. Sabe o que é pé inchado? Quem sabe o que é pé inchado aí? Alcoólatra, alcoolismo. Daquele de andar todo mijado. Verdade. Um dia teve um churrasco, os amigos reunidos lá, fizemos um churrasco. Eu comecei a beber. Chegou um ponto que eu estava tão bêbado que eu não estava mais mastigando a comida, eu estava engolindo. Passei mal. Cheguei em casa, passei mal, nojento negócio, coisa feia. Passei mal, eu dormindo, podia ter morrido. De tão bêbado que eu estava. Quando eu acordei no outro dia, eu olhei assim, quase que foi de novo, né? Saí depressa do meu quarto, troquei de roupa e saí. Falei, cara, e agora? Tem que limpar esse negócio, eu não aguento não. Foi eu que fiz, mas eu não aguento limpar não. Chamei minha prima Gabriela. A gente morava no mesmo terreno da família. Eu morava no quartinho no fundo. Eu chamei minha prima era jovenzinha. Estava começando a ir para baile funk, essas coisas.
eu chamei ela, falei, Gabriela, vem cá. Oi, primo, vou te dar 50. Rapaz, quando ela ouviu que eu ia dar 50, ela ficou 50? Vai levar 50 hoje. Tu vai no baile hoje, né? Você vai com 50 hoje. Vou te dar 50. Ela saiu correndo para falar com a minha tia. Mãe, Jean vai me dar 50 hoje. Minha tia falou assim, minha filha, vigia, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Ninguém dá 50 para alguém assim fácil, não. Tem alguma coisa errada? Tem. Pergunta para ele quem você vai ter que matar. Ela veio e falou, primo, você falou que vai me dar 50, mas por que você vai me dar 50? Para você limpar meu quarto. Meu quarto era um espaço 4x3. Para 4x3, não é 3x3. Ele tinha um anexo, uma área, tipo uma cozinha que não usava. Não, você só tem que limpar meu quarto. Então tá fácil. Quando ela falou que aceitava, eu dei a chave na mão dela e falei, chave tá aqui, depois você vai lá. Depois você vai. E saí. Quando eu cheguei no portão, eu escutei o grito dela, Tava tudo sujo. Tava tudo gorfado. Tá inchado. Quando eu me converti, eu pensei que a coisa mais difícil que seria era abandonar o vício da cachaça. Foi o mais fácil. Nunca senti falta da cachaça da pinga. E eu era bem inchado. Eu bebia pinga, 1 litro de pinga todos os dias. Todos os dias. A pinga nunca fez diferença na minha vida. O cigarro já foi mais difícil. Foi oração. E quando eu me converti, eu tinha vindo de uma depressão profunda. E ninguém sabia. Quando eu estava no meio de pessoas, eu sempre fui o rapaz mais alegre da turma. Quando eu entrava no meu quarto, ali era só pensamento de morte. Eu era suicida e ninguém sabia. Eu pensava em meios de tirar minha própria vida. E de vez em quando o diabo ele vem me tentar. A tentação ela vem. O diabo nunca deixou de levantar essa hipótese. Toda vez que acontece algo que me desagrada, que me entristece, o diabo vem e fala assim, tá vendo? Você ainda está vivo? Eu tenho que vencer ele todos os dias. Diabo, você está amarrado em nome de Jesus. Eu não vou ceder a iniquidade do meu coração. Eu sei aonde Jesus me tirou. Eu não vou ceder, o diabo está amarrado em nome de... Mas se eu não vigiar. Às vezes você não é isso. Mas às vezes tem algo na sua vida que tem que ser deixado e você ainda não conseguiu. Era algo que era para ter sido deixado para trás e não foi deixado. Que você tem que fazer força para você não atender aquela iniquidade do coração. Eu tenho que resistir. Você também tem que resistir. Se nós não resistimos, a gente cai. É a hora que a gente afrouxa a corda e o diabo começa a prevalecer contra a nossa vida. É onde a pessoa não larga os vícios, continua numa vida promíscua, fazendo aquilo que desagrada a Deus, e se morrer do jeito que está, vai perder a salvação. Por quê? Porque o reino dos céus é tomado à força. Segundo Samuel, capítulo 11. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Se a gente não vigiar, irmão, se a gente não cuidar, se a gente não fizer força, a gente acaba fazendo uma coisa errada. Estava conversando ali fora com os irmãos. Eu já falei isso aqui outras vezes. Eu sou um cara pavio curto demais. O meu pavio ele é curtinho. É só um cotoquinho o pavio. Se acender, meu irmão, dá ruim, dá problema. Eu tenho que vigiar constantemente. Tem hora, irmão,
Nossa, desgraça! Jesus me dá paciência, porque se o Senhor me der força, eu mato! É hora que é difícil. Às vezes que o pavio acendeu, pegou fogo para todo mundo. O circo pegou fogo, aí depois tem que remediar. Depois tem que chamar um por um. Ei, se essa mulher que sabe o que é isso, tem que chamar para, ô meu bem, me perdoa. Ô meus filhos, me perdoa. Ô fulano, me perdoa. Tem que ter a humildade para reconhecer o erro, pedir perdão a Deus e lutar para não fazer de novo. Porque se não vigiar, acaba fazendo. Se não vigiar, acaba cometendo aquela coisa. A nossa vida é assim. Tem que fazer força. Se não fizer força, homens de Deus. Nós vamos falar aqui de um homem de Deus que não fez força. Aquilo não fez força. E acabou atendendo a iniquidade do coração. Capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Vem cá, olha, preste atenção. Não era o tempo do rei ir para a guerra? O que Davi foi em casa, irmão? Quer dizer, ele já tinha feito muito, já tinha derrotado o gigante, o urso, o leão, já tinha destruído os filisteus, os amorreus, jebuseus, gigazeus, lutou contra todo mundo. Quando chegou nos filhos de Amon, ele falou: não, agora eu vou mandar o exército lá, e eu vou descansar um pouco, eu vou dar um descanso nesse barulhinho. Eu vou dar um descanso para a minha alma. E a gente não pode dar descanso para a nossa alma. Esse negócio vai dar problema. É a hora que a gente dá um descanso para a nossa alma e a gente acaba cometendo os deleites da vida. Acaba caindo no pecado, se afastando da presença de quem? Da presença de Deus. Se a gente der descanso, se a gente não fizer força, tem hora que é na força. Tem hora que é na força até do ódio. Tem um dia aí, sabe, todo mundo sabe o que aconteceu. O despertador tocou e falou: mais 5 minutinhos, se eu pudesse, eu nem ia trabalhar hoje. É só comigo que acontece isso ou com você também acontece? Aqueles 5 minutinhos. Tem dia que você levanta da cama na força do ódio. Você pega a calça e põe dentro da calça. Não, tem que trabalhar. Vida de trabalho. Eu tenho que trabalhar. Hoje, meu Deus do céu, misericórdia. Você vai na força do ódio. E se você não fizer isso, daqui a pouco você está desempregado. Porque falta um dia, falta outro, daqui a pouco você chega lá, tem um papelzinho para você assinar. Aqui, ó. Você não cumpriu a obrigação, dá um autógrafo. Agonizada para a escola. Rapaz, tem dia que é difícil acordar para ir para a escola, mais 5 minutinhos. Eu tive um pastor Eduardo Galhardo. Pastor Galhardo, ele sempre falava assim: 5 minutinhos do diabo. Os 5 minutinhos do diabo. Porque você fala assim: mais 5 minutinhos. Mais 5 minutinhos. Mais 5 minutinhos. Quando você vê, você perdeu a hora. Aí você tem que fazer força para levantar. O rei Davi tinha que ir para a guerra. Era o tempo que os reis iam para a guerra. E ele não fica em casa. E olha que vai dar errado. Vai dar problema. Versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Vamos falar o português rasgado? Pode? Pode ou não pode? Preguiçoso. Dorminhoco. Dormiu até a tarde. Ó,
Acordou tarde. Quem aí acorda às 4 da manhã? Tem alguém que acorda às 4 da manhã aí? 5, 4, 3? 3 da manhã. Rapaz, eu vou terminar o culto até mais cedo hoje. Nós vamos poder jantar e descansar um pouquinho para daqui a pouco ele estar de pé. 3 da manhã. 5. Olha lá. 6. 6 da manhã. Quem levanta 6? 7. 7. 8. Beleza. 9 para lá já começou a ficar tarde. Já vai atrasar o almoço. Esse dia eu estava ruim da gripe. Não estava ruim da gripe. Semana passada estava ruim da gripe. E eu faço a comida em casa. Porque o pastor trabalha fora, os guris escola, eu estou em casa, cuido da casa, cuido da igreja, faço almoço. Estava ruim da gripe, irmão. Eu fiquei igual o Davi, acordei 10 horas da manhã, a mulher sai 10 e meia para o almoço. Foi eu correr para fazer arroz, fazer carne e tal. Quando chegou em casa, eu estava com o olhão desse tamanho. Ai, meu Deus, perdi a hora! Perdi a hora! Atrapalha tudo a vida do cara. Davi acordou tarde, era para estar na guerra. Aí olha o que vai acontecer mais, ó. Estava andando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa. Diga-se de passagem, essa mulherzinha também, pode rasgar o verbo? Sem vergonha, né? Tomando um banho no quintal de canequinho. O que essa mulher queria tomando banho de canequinho no quintal, irmão? Queria que o diabo visse ela mesmo. Ela era diabo e o diabo estava olhando. Ué. Aí ele lá no terraço, passeando, todo mundo na guerra, e o rei Davi lá passeando no terraço. Daqui a pouco ele passa. Opa! Eita! Tá amarrado! Tá amarrado! Oh, ai, casa! Olha o que ele vai fazer, ó. Versículo 3. E viu Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eleu, mulher de Urias do Eteu? Vocês querem um sinal vermelho. Aquela mulher era uma mulher o quê? Casada. E Davi também era casado. No mínimo era para ele ter feito o quê? Verdadeiramente. Está amarrado esse diabo em nome de Jesus. Satanás quer me enganar. Vou descer desse terraço aqui. Deus me livre. Está amarrado. Primeiro que ele não tinha que estar em casa. E segundo que ele não tinha que estar conversando com aquela mulher. E ele vai atender, ó. 4. Enviou Davi mensageiros e a ela e mandou-a trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E ela já tinha se purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu e enviou, e pelo saber a Davi disse: despejado estou, engravidou a mulher do cara. O que ele cometeu aqui? Qual foi o pecado que ele cometeu, pessoal? Adultério. Se ele vigiasse, ele teria caído no adultério. Se ele estivesse na guerra, ele tinha caído no adultério. Se ele pegasse o sinal vermelho, essa mulher casada, ele teria cometido adultério. Mas ele foi fraco, ele não fez força. Ele deveria ter resistido e não resistiu. E quantas são as pessoas que não estão resistindo ao pecado? E pior, ainda procuram culpados. Porque ele podia falar assim, ó, o que essa mulher tinha que estar se lavando no quintal? E o que tinha ele que está no terraço? Porque é muito fácil culpar os outros pelos nossos erros. Não, eu roubei esse dinheiro porque a pessoa deixou em cima do balcão. Mas o dinheiro era seu? Não. Então por que você pegou o dinheiro? Por que você fez? E a gente procura culpado do nosso erro. A pessoa que tinha que resistir. Eu que tenho que resistir quando a tentação vem. Tem aquela música do Tales, né? Mas todo dia o pecado vem
e me chama. Todo dia vem as tentações, todo dia a proposta vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Tá bom, eu tenho que escolher a minha salvação. Eu tenho que fazer força, não atender aquela iniquidade e permanecer firme na fé em nome de Jesus. Eu não posso atender a iniquidade do coração. Cometeu um pecado, irmão, um adultério, e daqui a pouco ele vai cometer um homicídio. Daqui a pouco ele manda chamar, e quando ele sabe que a mulher está grávida, traz o marido dela. Ele faz de tudo para o cara entrar em casa, se deitar com a própria mulher, para dizer que o filho era dele. Malandro, malandramente, Urias desenganar, malandro. Só que o cara era fiel a Deus, irmão, fiel à guerra. Não, eu vou deitar com a minha mulher, meus irmãos estão em guerra. Não, de jeito nenhum. Daqui a pouco Davi fez uma carta, deu na mão do cara para levar para o Joabe. Na carta dizia para colocar ele na frente da batalha para morrer pela mão dos filhos de Amon. Engravidou a mulher dele, mandou matar ele. O profeta chega na casa dele. Oh, meu Senhor, oh rei de Israel, 2 homens, um muito rico e um muito pobre. Um cheio de ovelhas e um só com uma ovelhinha. O rico tomou a ovelha do pobre e usou para o seu viajante. O que a gente faz com esse cara? Este homem é digno de morte. Esse homem é o Senhor. Você tomou a mulher de Urias daqui. Se você tivesse mulher, você pedia para Deus e ia te dar. Muito mais Deus te daria. Deus te tirou de trás do curral das ovelhas. Deus te deu a casa do teu Senhor. Deus fez isso, Deus fez aquilo. E se todo isso fosse pouco, Deus faria mais. Mas você foi fraco e atendeu a iniquidade do coração. Pequei, somente pequei, retire tudo de mim, só não retire de mim pelo Espírito Santo. Glória a Deus e aleluia. Se arrependeu, diga graças a Deus. Graças a Deus se arrependeu. Mas e se não tivesse se arrependido? E quando as pessoas não se arrependem e estão atendendo a iniquidade do coração, irmão, faça força, faz força, mas não sai da presença de Deus. Outra história, Gênesis, abre aí, capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Mas a gente tem que vigiar, porque senão a gente acaba fazendo a coisa errada. E aí, meu irmão, vai ser um Deus que nos ajuda a amar de Jesus. Deixemos todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O nosso propósito não é reino dos céus. Você pode perder tudo nessa vida, humanamente falando. Você pode perder tudo. Você só não pode perder a presença de Deus. Perder a presença de Deus, irmão, a pior derrota vai ser perder a salvação. E perder a salvação pela iniquidade do coração, está amarrado. Coisas que a gente poderia ter evitado. Coisas que a gente poderia ter deixado. Era só obedecer, irmão. A obediência traz a bênção. Diga glória a Deus. Capítulo 4, versículo 1, Gênesis 4, 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, e Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu no seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante?
Se bem o fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado já está morta. Para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Irmãos, vamos lá. O Caim poderia ter feito melhor, sim ou não? Ele fez? Ele não fez. E depois estava reclamando porque não teve aceitação. E olha que privilégio dele, né? O próprio Deus falou com ele, falou, Caim, se você tivesse feito bem, não haveria aceitação para ti, para a tua oferta? Em outras palavras, para com isso, meu filho. Sabe quando você briga com o menino faz biquinho, faz birrinha, fica magoadinho? A criança não fez o que deveria, você brigou, chamou, pegou, vai magoei. Meu pai não me ama. Minha mãe não me ama. E fica de biquinho, você vai lá e fala, meu filho, se você tivesse obedecido o papai, se você tivesse obedecido a mamãe, não fica assim não. Papai. Você ainda tenta. Não, Deus insistiu com o cara. Deus veio para ele e falou assim, ó, não foi fácil não, foi duro. Deus falou assim, ó, Caim, se você fizesse bem, não haveria aceitação para ti, para a tua oferta? Faz as coisas direito, cara. Só que, ó, se você não fizer o bem, o pecado está à porta. Para ti será o seu desejo. Ou seja, você vai desejar o pecado, mas você tem um poder para dominar. Diga, eu tenho. Eita, fraco, não vai ter nada. Diga, eu tenho poder para dominar. Você tem domínio sobre o pecado. Você pode dominar sobre essa vontade. Deus falou, Caim, domina esse negócio. Não deixa externar essa vontade do teu coração. Deus conhecia o quê? Deus conhece o que na gente? Nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Deus falou, domina. Olha o versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim com seu irmão Abel e o matou. Não dominou. Ele tinha que ter feito o primeiro homicídio da terra, primeiro homicida do planeta, Caim. Tudo por quê? Porque não dominou. E Deus falou para ele dominar, que ele tinha capacidade para dominar. Domina esse negócio, irmão. Tem hora que está faltando para nós domínio. A gente não está dominando a nossa própria carne, a nossa própria vontade. Deu vontade, vai lá e faz. Depois fica arrependido. Senhor, pequei. Oh, Senhor, caí. Não vigiei. Caí. Como eu chorei. Sofri demais. Ainda não ficarei. Não dominou, irmão. Graças a Deus, somos que levantam. Glória a Deus e aleluia. E tu fica caído chorando, cair, vai caindo, e 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 vai de mal a pior até o inferno. E podia ter dominado. E podia ter vigiado. Eu tenho uma passagem aqui anotada que eu vou só citar porque é uma mensagem longa. Também em Gênesis, no capítulo 39, fala sobre José. O José do Egito. Falei desses dias do José. Rapaz, que luta que esse rapazinho sofreu. Novo, irmão. Foi vendido pelos irmãos. Parar numa comitiva de escravos. Foi vendido para o Egito. Foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, Deus o abençoou. Diga glória a Deus. Pô, rapazinho de Deus. E numa idade que os hormônios estavam explodindo, irmão. Eu até falo que a pastora Juliana Viana, que hoje está lá em Goiás, ela sempre falava no culto de jovens, em reuniões de obreiros, e tudo mais, ela falava assim,
hormônios não são convertidos. Você é convertido, os hormônios não. Se você não vigiar, o hormônio ele grita dentro de você. E é verdade. José, um rapazinho, formoso à vista, escravo e com a bênção de Deus. Tudo que José fazia, Deus abençoava. Potifar constituiu ele sobre toda a casa. Colocou tudo que tinha na mão do José. Única coisa que ele colocou no limite: essa aqui é a minha mulher, essa aqui você não toca, hein? Se quiser qualquer coisa, tá tudo na sua mão, menos a minha mulher. Tirando a mulher, que você fizer está bem feito. Aí um dia Potifar no trabalho, José na casa trabalhando, daqui a pouco vê a mulher de Potifar: oi, José, Potifar está na guerra, José. José, você é tão bonito, José. José, tem ninguém em casa, tá só nós dois. É aqui, José. José olhou e falou: não, o meu Senhor me colocou tudo sobre a casa, menos você. Você é a mulher do meu Senhor. E mais, eu temo a Deus, o Deus do céu. Pecaria eu contra o meu Deus? Foi essa frase que José usou. Pecaria eu contra o meu Deus tomando a mulher do meu Senhor? De jeito nenhum. Passou do dia: ô José, deixa de ser ruim, só um pouquinho. Vai, cada uma sem vergonha, né? A primeira, a segunda, a terceira, daqui a pouco, meu irmão, a mulher atacou o cara. Sonho de todo marido, né? Levou um ataque da mulher. Mulher atacar, grudar ele pelos cabelos, dar um chacoalhão nele. Calma que você é meu. Hã? Sonho de todo marido. Só que ao invés dela fazer com o marido, ela fez com o menino. Agarrou José. José me solta, me larga. Correu e largou a capa para trás. Essa mulher fez um escândalo. Ah, é? Botou a boca no trombone. Acusou José de algo que ele não fez. José não ficou se defendendo, irmão. Foi parar na prisão. Na cabeça de José, é melhor ser preso do que ir para o inferno por ter se deitado com essa mulher. Foi fácil para José ser acusado de algo que ele não fez? Só quem já foi acusado de algo que não fez sabe o que é isso, irmão. Ser acusado de algo que você não fez, não cometeu, mas ele preferiu sofrer a consequência de algo que ele não fez do que ter pecado contra Deus. Coloca no teu coração. Não vale a pena. Como eu disse, José estava numa época, numa fase, era um jovem, cheio de hormônios, cheio de virilidade. Ninguém ia saber, irmão. Ninguém ia saber o que José fez. Se ela não contasse para ninguém, ninguém ia saber. Mas ele foi fiel a quem? A Potifar? Ele foi fiel a quem? Fiel a Deus. Vale mais ser fiel a Deus. Ficar firme na presença de Deus e não atender a iniquidades que há no nosso coração. Vamos finalizar? João capítulo 6. Irmão, tem hora que não vai ser fácil, não. Ah, servir a Deus é fácil. Eu falo que servir a Deus não é fácil. Servir a Deus não é para fraco, não. Tem que ser forte. Servir a Deus tem que ser forte. João 6,60. Tem que ser forte para servir a Deus. Então a gente vai passar por algumas coisas que, humanamente falando, a gente nem merecia passar. Ô pastor, eu estou passando, eu nem merecia passar isso. Mas por amor do Evangelho, eu por ser fiel a Deus, por não me dobrar aos desejos da carne, por não atentar para a iniquidade, por não aceitar esse negócio, estou passando isso. Passa feliz. Passa feliz, porque você resistiu à tentação. É melhor
é melhor. 6,60, vamos lá. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Quem seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia isso, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Você viu, muitos dos discípulos largaram, deixaram: não, isso aí eu não gosto desse negócio, não. Não, esse negócio é duro. Não, esse negócio aí, sabe por quê? Que Jesus falava para eles assim: ó, quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte na vida eterna. Esse era o discurso de Jesus. Às vezes, irmão, a figura do pastor é uma figura chata. Uma figura paterna. A figura paterna é uma figura chata. É a figura das regras. É aquele que cobra. Por isso que às vezes o pastor é chato, irmão, tem que vir para a igreja. Quarta-feira é família, vem para a igreja. Sexta-feira, igreja. Domingo, irmão, domingo, pelo amor de Deus, igreja. Santa Ceia, igreja. Igreja, irmão, vigia. Irmão, ora, lê Bíblia. Irmão, cuidado com o pecado. Eita, que pastor chato. Essa é a figura do pastor. Figura de ensinar. O que dá a instrução. O que conduz. O chato. Muitas das vezes eu sou o chato. Na minha casa, eu sou o chato. Eu sou o cara das regras. Acabou. A figura materna é aquela figura não. Calma, respira. Depois eu vou conversar com o papai. Não é assim? A mãe faz? Não, deixa ele acalmar. Ontem eu dei de doido aqui nessa casa. Ontem eu fui chato. Irmão. Rapaz, todo dia eu tenho que falar a mesma coisa. Você já roda, eu falo isso. Você almoça, eu falo isso. Ela eu falo. Todo dia eu tenho que repetir a mesma coisa. Aí a mãe vai dizer: vai passar. Respira. Jesus estava sendo pastor dos seus discípulos. Vocês estão escandalizados? O que vocês vão dizer quando eu ver eu subindo para onde eu primeiro estava? Para a minha origem. Vocês estão achando ruim de eu falar do meu corpo, do meu sangue? Imagina a hora da salvação. Muitos deixaram de seguir a Jesus. Aí você acha que Jesus vai aliviar? É nada, irmão. Olha o que ele vai falar aqui, ó. Versículo 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Olhou, ficou 12. Eram 70. 58 foi embora. Ficou 12. Jesus olhou para os 12 e falou assim: vocês também querem ir? Pode ir. Pode ir embora também. Não está bom assim para vocês? Caminho da rua. A porta da rua é a serventia da casa. Aí, vamos lá, 68. Respondeu pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos sido conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Oi. Pedro falou assim para Jesus: quer que eu traduza para você? Quer que eu traduza? Pedro olhou e falou assim: nós estamos apanhando, o Senhor está batendo. Mas é melhor apanhar do Senhor e ir para o céu
do que se retirar do inferno. E Jesus vai achar bonitinho. Que bonitinho! Escolheu ficar com o papai! Olha o que Jesus falou para ele aqui: vai ficar com o papai, ó. Você mesmo. Vamos escolher nós dois e um depois da diabo. Jesus olhou para os dois: vocês querem mesmo? Vão ficar comigo? No meio de vocês está um diabo aí, ó. Um de vocês é o diabo. Ainda chamou um deles de quê? Jesus não aliviou, não. Quer? É do meu jeito. Quer? É do meu jeito. Quer morar com o papai? A regra é minha. Não tá bom na casa do papai? Arruma um trabalho. Ganha o seu próprio dinheiro e vai morar na sua própria casa. Aí você faz a regra. No meu campeonato eu tenho a minha regra, você gosta ou não. E acabou. Jesus falou: quer ficar comigo? Quero. Um de vocês é o diabo. 71. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia que entregasse a um dos 12. Jesus não parou para pedir desculpa. Olha, pessoal, peguei pesado com vocês. Não. Quer? É do meu jeito. Tem que fazer força. Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu mando. Eu sou o Senhor, vocês são servos. O servo serve ao seu Senhor. É do meu jeito. Tem que fazer a minha vontade. Aí voltando, só citando o começo da nossa mensagem. O rei é tomar da força? Sim ou não? Tem que fazer força? Sim ou não? É. E hoje é pregado uma hipergraça. Não, você já aceitou Jesus, agora vai dar tudo certo. Não, Deus te entende, Deus te ama tanto que Ele entende que você não resiste ao pecado. E vai todo mundo para o inferno. Tem esse negócio não, irmão. Ou a gente se santifica para ir para o céu, ou a gente faz força para ir para o céu, ou a gente vai ser uma igreja vazia, cheia de pessoas, vazia de Deus, e quando chegar a eternidade, ainda vai ficar do lado de fora. Vai entrar na porta larga, em vez de entrar na porta estreita. O caminho e a porta é estreita, irmão. A porta continua sendo estreita. É eu que tenho que afinar da minha vontade. Eu vou entrar na porta. Se eu estiver cheio de mim mesmo, eu não vou passar pela porta. Quereis vós retirar-vos? Eu escolhi vós os dois, e um de vós é o diabo. Senhor, não pega leve nenhum só momento. Não é leveza. É força. Vamos fazer força, irmão. Fazer força para entrar no reino. No reino de quem? De Deus. A prova de Jesus que Ele merece da coisa de Deus. Fique bem, vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar, buscar a presença do povo.